Por favor. Assim. Primeiro Elô, sempre. E hoje a gente já começa falando com a Elô, lógico, sobre o pedido do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, a determinação hoje, né, da prisão preventiva, da deputada Carla Zambelli. Até me empolguei falando, né, porque ontem a gente ficou falando bastante sobre isso e hoje veio a determinação do Supremo Tribunal Federal por um pedido da PGR. E o Moraes também, aqui para trazer alguns detalhes para vocês, também pediu a inclusão dela lá na lista de difusão vermelha da Interpol. Ontem a Elô Vilela falou para a gente a respeito disso, explicou, e essa lista, só para reforçar o que a Elô já explicou para a gente ontem, é um pedido das autoridades policiais do mundo todo, né, para então ter essa rede para localizar e prender provisoriamente uma pessoa quando ela aguarda a extradição para o país onde ela cometeu o crime, no caso da Zambelli, aqui para o Brasil. Então, ontem a deputada Carla Zambelli ela anunciou publicamente, foi para as redes sociais, para a imprensa também, para dizer que ela estava indo para a Itália, gente, onde ela disse que ela estaria intocável, né, porque ela tem cidadania italiana e ela quer ficar por lá, então, mas ainda não chegou na Itália, pelo menos não temos informação disso por enquanto, né, Lu? Pois é, Gabi, o que acontece com ela agora é o seguinte, né? Ela anunciou para o mundo inteiro que ela fugiu da justiça. Ela deixou documentado que ela está tentando impedir a justiça brasileira de fazer cumprir um julgamento que já foi concluído, né? Uhum. E aí, com isso, ela complicou a situação dela demais. Se ela tivesse feito que nem o Eduardo, que foi para lá, disse que vai ficar um tempo e que tem coisas para resolver e assuntos para tratar, mas não, ela deixou patente que ela fugiu da justiça brasileira. Então, isso já dá para a justiça brasileira tudo que ela precisa para mandar prendê-la. Então, o problema é que hoje você tem a Interpol, né, como você acabou de falar, uma rede no mundo inteiro, mas para prender alguém, você precisa da boa vontade dos agentes do local. Então, para prender a Carla Zambelli, mesmo que ela esteja na lista vermelha da Interpol, vai ser preciso a atuação de agentes dos Estados Unidos. Agora, a Zambelli não tem uma situação como a do Eduardo Bolsonaro. Ela não é filha de um ex-presidente, com ligações próximas a pessoas que já foram assessores diretos do atual presidente dos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro não foi julgado e condenado por nenhum crime. Ela é uma, agora, criminosa condenada. Então, eu acho difícil ela ser presa nos Estados Unidos. Poderia até acontecer. Agora, se ela sair dos Estados Unidos para ir para a Itália, como ela está dizendo que quer fazer, aí ela pode ser presa no aeroporto, na hora que saltar lá, aí vai ser bem mais fácil ela acabar sendo presa do que ficando quietinha lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que fica. Agora, você sabe, né? Trump não está deixando todo mundo ficar lá assim indefinidamente. Imigrante não está ficando lá de bobeira. Você tem interesse então, se ela não tiver... Exatamente. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas ela deu todos os motivos legais, jurídicos, e é o que os advogados estão falando aí para todo mundo, que a decisão do Moraes é impecável. Não tem nenhum erro na decisão dele. Ele está coberto de razão jurídica para mandar prender a Carla Zambelli. Posso aproveitar e ler um trechinho dessa decisão, Elô? Porque é muito interessante aqui. O Moraes, ele pinta esse quadro, né, sobre a atuação da Zambelli, e eu acho que é bastante preciso. Então, eu faço questão de trazer aqui esse trecho do relator Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: lamentavelmente, o intuito criminoso de Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada, ele faz aí... condenada! Né, a condenada, ele faz um parênteses, mesmo que de modo atabalhoado e confuso, na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao Poder Judiciário. Nossa, caprichou na redação o Xandão, né? Ele... Que poderia ser uma coisa mais técnica, mas ali, ele elaborou aí. Mas ao produzir todo esse circo, a Zambelli se enrolou, né? Porque ela podia aplicar
a história do tratamento de saúde, experimentar de longe qual seria a reação no Brasil, alegar que não Ainda havia tinha recurso, né, Chico? que não havia nenhum mandado assim mais imediato, dava um migué lá, dava uma enganada e depois podia fugir na boa para a Itália. Mas ela complicou a chegada na Itália, porque ela não tem a proteção do Eduardo Bolsonaro. Se brincar, o próprio Eduardo Bolsonaro pode dedurar a situação dela lá, pegar algum deputado norte-americano e dar ali uma envenenada na situação da Carla Zambelli. Eu não duvido disso, porque favorece o próprio pai. É bom mais um trancafiado lá, famoso. E acho que não foi, parece que foi a revelia do Bialski mesmo, o advogado dela, né? Além dele ter deixado o processo, também não me parece que um advogado ia aconselhar ela a contar que vai para a Itália. Tá divulgando todo o plano, né? E agora se sabe até a casa que ela tá lá nos Estados Unidos, porque pela geolocalização já pegaram, a partir da live que ela faz também para... Eu nunca vi fugitivo ficar fazendo live e anunciando onde tá. Isso já é um negócio maluco, né? Na rua ainda. Eu lembro que acompanhei os grandes foragidos do Brasil, PC Faria, Georgina Alves da Previdência Social. Era também da Previdência, como o caso agora. E ninguém, o contrário, você toma chá de sumiço e você não anuncia para ninguém. Agora, estamos no tempo que o fugitivo faz live para dizer que fugiu. É, no mínimo, um baita abuso, né? É um abuso contra a justiça, contra todo mundo. Você desculpa, eu tenho que dizer, no mínimo uma burrice inconteste, né? E acho que foi mais ou menos isso que o Alexandre de Moraes quis dizer quando ele falou de forma atabalhoada e confusa. Ele não quis botar numa burrice, uma ignorância a respeito da legislação, né? Porque nesse sentido da ignorância, desconhecer ou desprezar a legislação que garante às autoridades o direito de mandar prender quem está tentando impedir a aplicação da lei. É isso, né? Então, ela realmente se complicou muito. Eu tenho até o nome do condomínio onde ela está, Chico, porque ela fez questão de fazer em frente ao condomínio. Tem uma pessoa que pegou lá as imagens de Fort Lauderdale e identificou direitinho o condomínio, mandou para mim, olha, é esse condomínio aqui, sabe? Realmente inacreditável, né? Agora, eu acho que assim, ou é muita ignorância a respeito da lei, ou é, por incrível que pareça até agora, a certeza da impunidade, apesar dos golpistas todos estarem no banco dos réus, militares, generais, almirante no banco dos réus, e ela ainda está achando que não vai acontecer nada com ela, que é uma pulga nesse esquema todo, comparado com o almirante, comparado com o próprio Bolsonaro, né? Então, ela foi lá e contratou o hacker para tentar desacreditar as urnas, mas perto do escopo geral dessa trama golpista, ela é um parafusinho. E ela está achando que não vai acontecer nada com ela? Assim, eu acho incrível. Não, abusou da sorte. Eu acho que vale a pena também, a gente trouxe um trechinho aqui da decisão do Alexandre de Moraes, além do pedido de prisão preventiva, ele também determinou diversas ações ali, né? Bloqueio, por exemplo, dos passaportes agora, né? Mas, enfim, a gente discutiu bastante isso ontem aqui também. Também bloqueio das contas bancárias, do salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara dos Deputados para Carla Zambelli, né? No exercício da função dela, que agora ela não está exercendo, portanto. E também as redes sociais da Carla Zambelli, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, devem ser suspensas sob pena de multa diária de R$100 mil. Isso é uma questão ali também que me levanta uma pulga atrás da orelha, né, Lu? Porque essa questão da rede social, com a Zambelli fora do Brasil, também se questiona, vai ficar desativada só no Brasil, é porque ela está nos Estados Unidos, então... Ela falou que deixou em nome da mãe, né? Uhum. Que transferiu ali o legado de seguidores e o legado de pessoas que mandam Pix, mesmo para uma condenada, né? Transferiu e a mãe acho que pensa em ser candidata no futuro, por aí vai. Isso. Mas ele mandou derrubar todas essas contas. Aliás, o despacho do ministro tem lá a lista de todas as mídias sociais dela e que todas têm que ser canceladas, e ele deu prazo. E o bloqueio dos bens também, 24 horas, para as instituições financeiras todas informarem
que realmente o bloqueio está feito. Então, o que ele está fazendo com isso, né? Ele está cercando ela de meios financeiros para sobreviver nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Ela não vai poder ter o acesso ao dinheiro dela e ela não vai poder pedir Pix para os seguidores, porque, né, não vai ter a rede social e não vai ter conta para colocar esse dinheiro, porque, né, não vai cancelar tudo. Então é isso, é para fazer com que ela se sinta sem saída e tenha que voltar para o Brasil para que a lei possa ser cumprida. É isso, né, gente? Ela é uma fugitiva da justiça. As autoridades têm que usar todas as armas que têm à mão para forçá-la a voltar e, se possível, prendê-la e mandar de volta. Agora, ela achar que na Itália ela está segura, gente, eu tenho vontade de rir. Quem disse que o governo italiano vai segurar ela lá e não vai extraditá-la? Quem disse? Sabe? Ela pode ser presa pela Interpol lá e eles mandaram ela de volta e acabou. Então, eu acho que ela não sai dos Estados Unidos mais. Ela vai tentar se segurar lá, porque se ela tentar sair, a Interpol vai pegar ela na mesma hora. Aliás, eu quero trazer também o pronunciamento dela a respeito dessa decisão do STF, mas também, só para fechar essa coisa das redes sociais, tem também o pedido de multa diária por cada uma das postagens que reiterem ali na avaliação do Supremo as condutas criminosas, ou seja, se ela ficar atacando, por exemplo, a democracia brasileira, como fez em já diversos posts, né, que ela tem publicado nas redes sociais. Então tem ainda essa linha fina também, já que a gente falou aqui de multa diária, da suspensão das redes dela. Tem o dos posts também, que agrava. E fez também nessa nota que você vai ler, mais um ataque às instituições, né? Exato. Ela se pronunciou sobre isso e falou que a decisão é inconstitucional, já que um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável, o que, segundo ela, não aconteceu. Só que ela não diz, né, que essa prisão preventiva está acontecendo e foi decretada pelo STF porque ela fugiu do Brasil. Sim, é a ação dela, que ela gerou. Ela estaria certa se não tivesse fugido. Ela foi condenada pela primeira turma do STF e aí ela fugiu. Foi isso que aconteceu, né? Ela produziu tudo isso. Produz, inclusive, essa aventura de caça para ela mesma em qualquer lugar. Tudo produzido por ela. A situação estava dentro de uma certa normalidade. Ela ia tentar diminuir um pouquinho a pena com os embargos que teria, né? Diminuir aqui meio ano, 5 meses e tal, era a única chance que ela tinha. É o devido processo legal. Exatamente, por isso que ela não estava com mandado de prisão. Aí ela estraga tudo. Né? Réu primário, bom comportamento, lê um monte de livro, faz um curso online e acabar saindo as questões médicas relativamente rápido. Ainda por cima. Tem a questão de saúde, ela, assim, tem um pacote de coisas ali que podiam diminuir essa pena. Não, ela prefere essa aventura e uma aventura... Não só sai do país, como sai por via terrestre, né, para a Argentina, para ir e depois pegar o avião com destino aos Estados Unidos. Ela cria um filme aí, ela se mete dentro de um filme que agora, para sair dele, está difícil. Não é? Porque nem no pacote daqueles perseguidos pela ditadura do Xandão, ela pode se incluir, porque o bolsonarismo não deixa. Então, nesse privilégio de ser perseguida pela ditadura do Xandão, ela tem, porque o Eduardo Bolsonaro não vai deixar ela ter esse benefício lá nos Estados Unidos. Ou seja, está numa roubada total. Até para arrecadar Pix está difícil para ela, né? Porque uma parte dos bolsonaristas que estão com a família Bolsonaro também... Talvez não dê mais, né? E ela está acompanhada do coronel Aguinaldo, que é um coronel da reserva, seu marido, né? E que era secretário de Segurança Pública de Caucaia, no Ceará. Mas também abandonou o cargo para ir nessa aventura. Ele também tentou se candidatar, ficou em último lugar, né, Chico? E é aquele bolsonarista mais do que o próprio Bolsonaro. Aliás, eu queria também pontuar aqui que o deputado federal Lindbergh Farias, ele também protocolou lá na Câmara dos Deputados um requerimento pedindo a cassação dela, da Carla Zambelli, por conta desse pedido de prisão preventiva que veio aí do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então também tem mais esse agravante dentro do Congresso Nacional, rolando em paralelo também. Acho que vale a pena colocar aqui, né, Lu?
Eu conversei com ele hoje, consegui falar um pouquinho com ele, está lá em Paris acompanhando a comitiva do presidente Lula, e disse que ele fez esse pedido porque isso pode ser resolvido pela mesa da Câmara, não precisa nem ir à votação no plenário, mas o presidente da Câmara tem essa prerrogativa, ele pode colocar em votação, mas pode permitir também que a mesa da Câmara resolva tudo e ele não tem esse ônus. Mas com 200, vão ser necessários 257 votos para salvar a Carla Zambelli, né? E muita gente dentro da Câmara acha que ela não terá o apoio para preservar o mandato, porque a gente não está falando de uma deputada que teve um comportamento condenável ou não condenável, a gente está falando de uma pessoa que já foi condenada, criminosa, que fugiu e que já foi condenada pelo STF. Então, muita gente acha que ela não escaparia numa votação no plenário, mas tudo é um desgaste político também para a extrema-direita, né? Então, se você joga para o plenário, você de fato nunca pode garantir qual é o resultado, né? Exato. Até, Elô, não sei se vocês querem comentar algo mais do caso da Zambelli, mas tem a ver com esse caso também, um precedente que a gente conversou aqui do SL Notícias muito sobre, né? Que acendeu um alerta ali nas autoridades em relação ao Bolsonaro, né? Então, o Lindbergh Farias também acendeu esse alerta no deputado, né, o líder do PT na Câmara dos Deputados, porque ele pediu para o Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro use tornozeleira eletrônica por ter esse risco à ordem institucional, segundo a avaliação dele. A gente já conversou sobre isso aqui também. Então, enquanto durar o processo, o julgamento da trama golpista lá no STF, e o Bolsonaro é réu nesse caso, né, junto com outras pessoas, 34 pessoas, então é nesse caso que a gente está falando a respeito disso. Aliás, o Bolsonaro, semana que vem, vai estar frente a frente ali com o ministro Alexandre de Moraes, sempre bom a gente lembrar disso. Só que aí, Elô e Chico, algo que a gente chamou a atenção aqui é justamente o caso do Eduardo e o caso da própria Zambelli também. O Lindbergh Farias pega esses dois exemplos e cita justamente para corroborar nessa ação que ele está levantando ali no Supremo, né? Quer dizer, eles já deixaram o país, sim, planejam ali conspirar contra as autoridades brasileiras no exterior. O Eduardo Bolsonaro fala abertamente, né, sobre sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem até aqui, pode colocar na tela, né, um trechinho dessa ação, mas basicamente para aqui ressaltar o pedido que ele está fazendo, né? E o Bolsonaro ele já tem o passaporte apreendido, só que o Lindbergh diz, olha, é muito bom a gente ter cautela. Olha só os dois casos aí, a Carla Zambelli e o Eduardo, né? Vamos prestar atenção porque a gente precisa de medidas mais eficazes para evitar a fuga do Jair Bolsonaro também. Mas o Bolsonaro é meio medroso, sabe? Ele não tem a coragem, uma coragem meio translocada da Zambelli para fugir mesmo. Eu acho que ele é mais covarde, assim, ele não enfrentaria a aventura, ele tentaria escapar via alguma embaixada, como tentou uma vez, da Hungria, né? Que corria o risco de ser preso, ele foi dormir na embaixada. Ele vai tentar alguma coisa com a embaixada da Argentina, com a embaixada da Hungria, com a própria embaixada da Itália, tentar um asilo político, algo assim, porque também tem medo da prisão. Mas eu não acredito, ele não tem coragem física para uma fuga, sabe? Não me passa pela cabeça. Eu acho que tem um agravante aí, Chico, no caso do Bolsonaro, que é o seguinte, ele tem problemas sérios de saúde, sim, recorrentes, que não vão se resolver, que vão se agravando. Então, se ele sair, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, como ele vai se tratar lá em dólar? Numa medicina caríssima, como a gente sabe. Haja Pix de gado, né? Acho que não segura a onda. Mesmo ele tendo recebido aqueles 17 milhões, eu acho que é difícil. Aí isso vai no minuto. Se ele entrar num hospital para fazer um tratamento, fazer uma operação como essa que ele fez aqui, 15 dias de internação, imagina, ele vai à falência, não tem como. Agora, e por isso mesmo, eu acho que ele precisa ficar no Brasil. E essa condição de saúde dele também pode ajudá-lo a se livrar
de um tempo de prisão mais rigoroso. Sim. Ele deve estar contando com isso também. Sim. Então, para ele, eu acho que não é negócio, não faz muito sentido também, fora tudo isso que você falou, né, de não ser exatamente uma pessoa tão corajosa assim, mas eu acho que a condição de saúde dele também não ajuda ele a ser aventureiro, não. Boa, belo diagnóstico. Eu acho também, viu? Eu acho que isso vai ser levado em consideração nessa equação, com certeza. Elô, Chico, eu queria também trazer aqui mais uma fala do presidente Lula. Ontem a Elô ressaltou isso aqui também. Hoje o presidente Lula ele chegou ali em Paris reforçando mais uma vez o protagonismo do Brasil nas cobranças a Israel pelo genocídio em Gaza, né? Contra os palestinos. Então, mais um dia, Elô, que a gente traz o protagonismo do governo brasileiro e mais especificamente do presidente Lula a respeito disso, né? Que tem levantado essa bandeira já há bastante tempo, mas ele foi recebido ali por militantes, né, do núcleo local do PT, e ele foi presenteado também com aquele tradicional lenço palestino, né, Elô? A gente tem as imagens aqui e a gente vai colocar aqui na tela para você poder comentar também, mas tem sido uma fala quase que diária do presidente Lula, né, nos pronunciamentos dele. E hoje, Gabi, eu acho que é muito... Olha só, eu, sinceramente, fico feliz de ver essa cena, porque, como eu falei aqui ontem, as palavras e os gestos do presidente Lula têm eco lá fora. Elas têm peso. E ele veio andando em direção aos manifestantes que estavam aguardando na entrada do hotel dele, lá em Paris, e tinha uma pessoa com o lenço balançando assim, ele foi em direção à pessoa. A pessoa colocou no ombro dele e ele não tirou. Não foi algo assim que ele foi pego de surpresa, porque ele viu o que estava acontecendo, permitiu que fosse feito o gesto e colocou a foto nas mídias sociais dele. Então, ele não só recebeu, como ele queria que todo mundo visse o gesto. Eu acho que isso aí é mais significativo ainda. E fez isso na véspera de se encontrar com o presidente Macron em Paris. Na casa do Macron, ele fez esse gesto. E ele disse ontem, aqui em Brasília, na coletiva que deu antes de viajar, que ele conversaria com Macron sobre a Ucrânia e sobre a Palestina, né, sobre Gaza, e ele repetiu que não pode aguentar, não pode ficar calado diante do que está acontecendo na faixa de Gaza, como presidente, mas também como homem, como ser humano, como quem diz, nenhum ser humano pode se calar diante do que a gente está vendo, e nesse ponto eu tenho que realmente concordar 100% com o presidente Lula. Espero que o gesto dele seja um bom pontapé inicial para a conversa com o Macron. Elô, aliás, a nossa equipe separou aqui, o presidente Lula postou nas redes sociais dele, e ali ele está ressaltando, né, tô aqui a convite do presidente Emmanuel Macron e tal, e ele escolheu colocar essas imagens nas redes sociais, essa que você está vendo aqui na sua tela agora, tá no Instagram, na rede social do presidente Lula, justamente essa que você descreveu, né? Dele colocando o lenço nos ombros ali do presidente Lula. Foi essa imagem que ele escolheu para divulgar a chegada dele ali em Paris. Acho muito simbólico, muito importante, Elô. Porque uma coisa é o presente de surpresa que ninguém estava esperando. Outra coisa é a decisão política de mostrar para o mundo que ele aceitou o presente e estava vestindo o presente. Então são duas coisas diferentes e eu acho que é muito importante e significativo. Muito. Elô, você viu tanto de sombrinha do frevo lá também? É verdade, eu acho que desde a vitória do filme Agente Secreto no Festival de Cannes, a turma ficou já de plantão lá para esperar o Lula. Aliás, viva o frevo, né? Sempre pois é. Desse parênteses aqui. Elô, sempre bom ter você aqui com a gente, querida. Valeu. Tchau, pessoal. Bom programa. Obrigado. Chega Rodrigo Viana aqui com a gente. Aliás,